Olá, pessoal, estamos de volta. Pessoal que deixou aqui, Marcela, se você ainda estiver online, por favor, fique, né? E obrigada pela sugestão dos temas, a gente vai anotar. Quem estiver assistindo conosco e quem se inscreveu também vai receber uma pesquisa de satisfação ali no final, que é para gerar o certificado, né, de participação do nosso evento. E agora a gente vai ter a Laura e a Letícia falando sobre rotinas de recebimento, armazenamento e distribuição de medicamentos, que nem a Fernanda comentou aqui na nossa última hora. A Laura e a Letícia fazem parte da LL Assessoria Farmacêutica e eu vou trazer elas para cá agora. Por favor, cheguem. Boa tarde, tudo bem, Rabi? Queria primeiro ter o convite da Assessor Web de poder participar e trazer soluções aí para os clientes, né? Então, começando me apresentando, eu sou a Letícia, eu sou farmacêutica bioquímica industrial, microbiologista e especialista em gestão de qualidade. Trabalho hoje na LL Assessoria, fazendo consultoria, trazendo soluções para os clientes, na mesma área que nós vamos conversar um pouquinho hoje com vocês. A Laura é minha sócia, ela vai se apresentar, falar um pouquinho dela e um pouquinho da nossa empresa. Boa tarde a todos, boa tarde, Rabi. Boa tarde, Laura. Quero agradecer a todos que estão participando aqui com a gente, né, em pleno sábado à tarde, né? Isso mostra, né, o quanto é importante, né, a gente está aqui para aprender, todo mundo está junto nessa para aprender mais um assunto importante aí. Então, meu nome é Laura, eu sou farmacêutica bioquímica, especialista também em microbiologia e gestão da qualidade. Trabalho com assuntos regulatórios na LL Assessoria, na empresa LL Assessoria. Tá bem. Primeiro, obrigada a vocês duas, né? Currículo de peso. Algum probleminha deu aí, Laura? Pode compartilhar aqui com a gente. Na passagem aqui dos slides. Na passagem dos slides, a gente está com um técnico aqui. Tá. Deixa eu ver se o pessoal que está aí com vocês pode ajudar. Enquanto isso, a gente pode conversar um pouquinho. Tudo bem aí? Eles já estão verificando aqui, ó. Gente, que está assistindo, essa é a vida real, tá? A gente acha que as lives são todas bem organizadas, elas são, mas tecnologia também dá problema, e a gente vai falar isso lá na última live, né, que é com o Vitor Rocha. A gente vai falar um pouco lá no final com questões de sensores, como que temperatura roda, que tecnologia também dá falha, e por isso a gente tem que ter planos de contingência. Isso também pode ser tema de uma outra live, em um outro momento. Quem acha interessante falar sobre planejamento de contingência, escreve aqui no chat pra gente, falando, é interessante ou não, nada a ver. Compartilha com a gente outras ideias que a gente pode fazer e falar nos próximos eventos. Deu certo aí, Laura, Letícia, tudo ok? Deu, certinho. Então, eu vou deixar vocês, e aí vocês vão começar a apresentação, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, só continuando uma breve apresentação da nossa empresa, da LL Assessoria, o nosso propósito é apresentar soluções referentes à regulação sanitária para serviços de logística, armazenamento e distribuição de produtos de interesse à saúde e registro de produtos na Anvisa. Nossos serviços são consultoria e treinamentos, tá? A gente já se apresentou e a gente vai falar então hoje sobre boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte de medicamentos, da RDC 430. Quem vai começar falando vai ser a Letícia. Pode continuar, Letícia. Então, para a gente iniciar aqui sobre a questão, nós vamos trazer aqui para vocês uma cronologia da legislação da área de logística farmacêutica, que começou, então, lá em 2013, com a RDC 54, depois foi evoluindo, em 2014 com a RDC 25, teve lá uma revisão da 802 em 2015, e assim foi seguindo até que hoje, o ano passado, em 2020, foi concretizada, então, a RDC 430 de 2020. Essas legislações eu posso disponibilizar depois para os participantes, para fins de conhecimento, para fins de consulta de legislações anteriores, até porque, até o ano passado, é o que vigorava, né?
O próximo slide traz também essa evolução regulatória da parte de distribuição. A Laura vai explicar um pouquinho para vocês aí. Então, pessoal, falando um pouquinho da parte regulatória, do histórico da legislação na área de distribuição farmacêutica, a primeira lei que nós tivemos, que a gente chama da Lei Mãe, que seria lá em 1976, que a gente teve a Lei 6360. Foi a primeira lei que falava sobre vigilância sanitária, a quais eram sujeitos os produtos para a saúde em geral, os medicamentos, as drogas e insumos farmacêuticos. Depois dessa lei, em 1976, olha só o tempo que passou. A gente teve só uma segunda lei em 1998, que foi a Portaria 802 de 98, que ela foi instituir o sistema de fiscalização em toda a cadeia de distribuição de medicamentos, por conta que estava tendo muitos problemas com falsificação e roubo de medicamentos. Então, você veja, foi um hiato bem grande, de 76 até 98. Após isso, a gente teve diversas outras RDCs, mas não específicas na distribuição e armazenamento. Então, a gente teve, por exemplo, em 2002, a RDC 320, que dispunha sobre a obrigatoriedade das empresas somente efetuarem transações mediante notas fiscais que contivessem o número de lotes dos medicamentos. Em 2005, nós tivemos a RDC 55, que estabelecia os requisitos mínimos das detentoras de registros comunicassem às autoridades sanitárias todas as implementações e todas as ações envolvidas com os medicamentos. Nós tivemos em 2007 a RDC 25, que dispunha sobre as etapas de terceirização envolvidas nas etapas de controle dos medicamentos. Em 2010, nós tivemos a RDC 17, que dispunha sobre a certificação de boas práticas de medicamento. Em 2015, nós tivemos a RDC 16, que dispunha sobre os critérios de autorização de funcionamento das empresas. Em 2015, nós tivemos a RDC 33, que alterou essa RDC 17. E, por fim, em 2019, você veja, quase mais de 20 anos depois, finalmente a gente tem uma RDC que vai falar novamente, especificamente, sobre armazenamento e distribuição e transporte de medicamentos. Quer dizer, transporte pela primeira vez, porque até então só se falava de distribuição, que é a RDC 304 de 2019, que vem falar sobre boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte. A gente teve aí também, nesse tempo, a 301, que ela dispunha sobre as boas práticas de fabricação, que foi revogada agora em 2021 pela 397. Aí a RDC 304, depois ela foi revogada pela 360 em 2020, e por fim, como a Fernanda já comentou na palestra dela, as duas se juntaram e finalmente a gente teve a 430, agora em 2020, que juntou e veio para ser a nova norma de boas práticas de distribuição e armazenagem de medicamentos, que foi publicada e entrou em vigor agora em 16 de março de 2020, tá ok? Então, essa norma é um marco regulatório na história da distribuição farmacêutica, porque a gente ficou, como vocês podem ver, muito tempo sem nada, sem nenhuma atualização nesse campo, no sentido de atualização no setor regulatório de distribuição de medicamentos. Então, a gente vai falar sobre ela hoje. Como a Fernanda já tinha apresentado para vocês, aqui nesse meu gráfico, está disposto de que forma que a norma foi organizada, né? O capítulo 1 e 2, que ela já conversou um pouquinho com vocês, que trata sobre a abrangência, o sistema de gestão de qualidade e tal. E agora nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre as rotinas operacionais que na norma está descrito no capítulo 3. Iniciando, então, ali, pela seção 4, conversar um pouquinho sobre as instalações de armazenamento. Como devem ser as instalações de armazenamento, como deve estar planejado lá no projeto arquitetônico, né, antes de iniciar, então, a nossa atividade afim. Então, vamos falar um pouquinho lá sobre as instalações da armazenadora, da transportadora, da distribuidora, da importadora, que é as empresas das quais a gente está tratando aqui nessa norma, né? Então, as áreas que vão estar compostas da empresa, elas devem ser claramente definidas. Dentro da empresa, elas devem ser organizadas de forma que não ocorra troca de inversão de volumes e tal. Então, a primeira área que nós vamos comentar aqui é lá onde inicia, então, o fluxo da logística envolvida na operação.
A mercadoria, então, chega do nosso fabricante numa distribuidora, numa importadora, ou até na transportadora, que vem distribuído, então, que vem lá do nosso cliente, tanto faz, seja a indústria ou seja a distribuidora, pelo recebimento. Então, essa área de recebimento, ela deve estar identificada, delimitada. Se não for possível, no caso de uma empresa de porte menor, essa delimitação física, a gente, através de duas portas, duas docas separadas de recebimento e de expedição, essa organização deve ser feita através da delimitação de área, codificação em cores, de horários de alternância, né, de recebimento e de expedição, mas ela precisa ser, de alguma forma, separada. Falando da área de quarentena. O que é a área de quarentena? Após o recebimento da mercadoria, a mercadoria vai ser deslocada para a área de quarentena, onde vai ocorrer um checklist da mercadoria recebida. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre os critérios de recebimento, mas é na quarentena que ocorre o checklist para que seja seguido, então, o fluxo da logística, se esse produto ele vai ser aceito, se ele vai ser devolvido, e se ele for aceito, ele vai ser aprovado, então, para comercialização, que é a nossa próxima área, então, que é a área do armazenamento em geral, onde os produtos já inspecionados na quarentena estarão acondicionados. Essa vai ser a maior área do nosso armazém, e ela precisa estar organizada de forma que mantenham a integridade e a efetividade do medicamento. As dimensões da nossa empresa, elas devem estar compatíveis com o volume de operação, né, para que não fique muito abarroado e tal, né? A iluminação deve ser adequada, os porta-paletes, as prateleiras, seja como for que os medicamentos vão estar acondicionados, eles devem estar afastados dos pisos, das paredes. As paredes devem ser laváveis, sem incidência de luz solar, né? A delimitação das áreas deve ser indicadas, delimitadas com placas indicativos, de forma que o pessoal o pessoal envolvido na operação tenha essa nítida indicação, né, para onde o produto vai, qual é o fluxo que vai seguir, né? Que mais? O controle efetivo de pragas, o controle efetivo de limpeza e a organização geral do armazém, a limpeza, como eu falei, né, o acondicionamento correto, etc. Falando ali da próxima área delimitada, seria a área de produtos não conformes. Lembra lá que eu comentei sobre o checklist? Lá no checklist é onde vai ser avaliada aqueles requisitos que nós vamos conversar daqui a pouquinho, de integridade e de inspeção visual e tal da carga. No caso de produtos devolvidos, reprovados lá no checklist, ou produtos vencidos que estejam no nosso estoque, recolhidos dos clientes por algum motivo, alguma reclamação, são produtos que vão ser direcionados e acondicionados na área de produtos não conformes. Essa área de produtos não conformes é uma área onde os produtos acondicionados não podem ser comercializados. Portanto, deve ser uma área de acesso restrito, assim como as demais, e bem identificado, porque de lá o produto só vai sair para ser reimportado, para fazer a logística reversa lá para a indústria, ou para ser incinerado, descartado, algo assim. É um produto que está reprovado, ele não pode ser comercializado. Então, assim, é um local de muita importância para que não gere algum tipo de ocorrência dentro da empresa, né? Eu falei sobre o acesso restrito, né? As instalações de armazenamento, de forma geral, elas devem ser de acesso restrito para que não ocorra, dentro dessas áreas, nenhum tipo de ocorrência mesmo. Às vezes, o pessoal da empresa que não está bem treinada, pega uma caixa dali e coloca em algum lugar, não. Essa área, ela está restrita a quem está treinado e quem trabalha lá dentro. Então, as demais áreas da nossa empresa, elas devem ser separadas da área onde nossos medicamentos vão estar acondicionados. Dentre essas outras áreas, a gente vai ter lá o DML, que é o depósito de material de limpeza. Dentro desse depósito de material de limpeza, vão estar acondicionados os agentes de limpeza, os utensílios utilizados para a higienização da empresa e de todas as áreas, né, administrativa,
armazém e tudo mais, como requisito já de antes dessa norma, é um local que deve ser separado das demais áreas e muito bem organizado. E, logicamente, como todo mundo já sabe, né, os agentes de limpeza que vão estar sendo utilizados pela nossa empresa, todos legalizados, registrados na Anvisa e tal. A área administrativa, onde vai acontecer lá a emissão de nota fiscal, as vendas, a direção, o sistema de gestão de qualidade, da parte documental, também separada da nossa área de armazenamento de medicamentos, copa, refeitórios e afins, principalmente, né? Porque é uma área que pode atrair aí roedores, pode atrair onde geralmente vai ter algum alimento e que é incompatível com o armazém de medicamentos que deve ser muito bem limpo e organizado, né? Lavatórios sanitários também, a área segregada. E tem mais, nas distribuidoras de medicamento, uma área que ela de acesso restrito, controlada pela responsável técnica da empresa, que às vezes tem a responsável técnica e tem o pessoal, outras farmacêuticas que trabalham lá com o sistema de gestão de qualidade e tal. Mas a área de controle e acesso diferenciado é a área onde vai ter os medicamentos da portaria 344 de 98, que são os medicamentos controlados. Os medicamentos controlados devem estar acondicionados em armários trancados ou em uma sala trancada. E o acesso a essa área é somente do RT. Sobre as instalações, então, de armazenagem referente ao controle e monitoramento da temperatura e umidade. Claro que mais para frente, o Dr. Neville vai conversar muito bem com vocês quanto à qualificação térmica, sobre a calibração dos instrumentos, mas eu vou falar um pouquinho aqui por cima para vocês, porque são instrumentos, são situações, né, requisitos que devem constar dentro do nosso armazém. Então, o monitoramento do nosso armazém, ele deve acontecer por instrumentos posicionados de acordo com a qualificação térmica. Então, o primeiro passo para decidir em que locais do armazém vão estar acondicionados os nossos instrumentos é a realização da qualificação térmica. É a qualificação térmica que vai trazer a diretriz de como eu vou monitorar a temperatura e umidade do meu armazém, que é um dos requisitos novos e que vai ser muito bem, que vai trazer aí uma qualidade, né, para o armazenamento muito superior ao que era no passado. A leitura desses instrumentos, se for realizada de maneira intermitente, deve corresponder aos períodos de maior criticidade, como a Fernanda tinha comentado. Sempre utilizar o caso mais crítico, né? Ou seja, validar por cima, como ela comentou até, né? Então, os instrumentos eles devem ser organizados e aferidos desta forma. O monitoramento deve ser registrado, como a Fernanda comentou. Vai existir procedimentos, desses procedimentos, os registros os quais o pessoal do sistema de gestão e o pessoal da operação vai estar treinado para executar, né? E esses registros, eles devem ser realizados e mantidos por pelo menos 5 anos após a sua geração. Porque nada mais é do que dados históricos do que está acontecendo durante nossa atividade afim, que é o armazenamento, o transporte, né? E a distribuição daí dos nossos produtos. Os instrumentos, eles devem ser calibrados antes do primeiro uso e em intervalos definidos e justificados pelo desempenho do instrumento e a sensibilidade da medida. Como eu falei, com relação à calibração, o Dr. Neville vai explicar para vocês também como que deve ser calibrado, a periodicidade dessa calibração, né? Tudo isso vai ser muito bem explanado por ele na sequência. Mas são aí requisitos muito importantes que são mandatórios e devem ser seguidos aí pelas armazenadoras. Falando agora sobre o capítulo 5, armazenagem. Então, lá a gente estava falando sobre instalações, né? Agora a gente vai falar sobre a armazenagem em si. Os produtos, então, armazenados dentro do nosso armazém ou em trânsito, o armazenamento durante o transporte, eles devem sempre seguir as condições específicas do detentor do registro, tá? Então, no treinamento para os colaboradores, a gente precisa focar sobre o que traz lá na nossa caixa, no manual de instruções,
para que essas condições especificadas sejam seguidas para manter a integridade e a qualidade do medicamento até o destino final. Novamente comentando sobre a questão do armazenamento. Lá naquela área de produtos aprovados, que já estão liberados para comercialização, os porta-pallets, as prateleiras, elas devem ser, então, afastadas da parede, não podem estar, devem estar afastadas do teto, né? As paredes devem ser laváveis, a limpeza deve ser adequada, o controle de praga deve ser muito efetivo e periódico, né? O armazenamento deve seguir um endereçamento lógico. Caso o endereçamento ocorra através de sistema, o sistema deve ser validado, né? Caso ocorra de forma física, deve ser muito bem organizado. A partir do momento que você institui um endereçamento, ele deve ser correto e deve ser seguido por qualquer pessoa que... Você vai receber uma inspeção sanitária, um auditor interno, ele vai precisar achar algum lote que ele quer verificar a logística desde a nota fiscal de recebimento. Através das planilhas de endereçamento ou do sistema, ele precisa achar aqueles produtos naquele local onde está indicado pelo meu controle de endereçamento, tá? Inventários periódicos devem acontecer para não dar furos de estoque, furo de faturamento e tal, e esses inventários devem ser registrados também. Então, vai existir lá um procedimento de controle de estoque, que vai gerar um registro, e esse registro deve acontecer e ser mantido lá por 5 anos também. Agora vamos falar um pouquinho sobre o recebimento da mercadoria. Então, lá a nossa empresa vai receber os produtos do fabricante, né? Ou a transportadora vai receber lá da distribuidora ou do fabricante, e são 3 requisitos que eles vão precisar ser verificados e registrados, no mínimo, no momento do recebimento. Que são, se for um produto termolável, requerimento especial de temperatura, umidade, exposição de luz, lote, validade, quantidade, integridade dos produtos solicitados e recebidos, né? E tudo isso deve ser registrado e acondicionado. No caso de algum desses requisitos não estar dentro dos critérios de recebimento, é uma ocorrência, o qual deve ser registrada e alguma ação deve ser tomada. Devolvido, ou vai para áreas não conformes para verificar se vai ser destruído ou qual vai ser o destino dessa mercadoria. Aí entra lá o pessoal da garantia da qualidade que vai tomar essa decisão após essa situação, tá? Então, é lá na área de quarentena é que se faz essa conferência, né, dos critérios de recebimento para depois seguir o fluxo. Dentro da armazenadora também vai ter a área de fracionamento, que vai ocorrer no caso de pedidos onde produtos parciais de uma embalagem vão ser transportados, né, vão ser enviados para o cliente final. Né? Nesse fracionamento, o que vai ser trabalhado vai ser a embalagem secundária, a embalagem primária nunca, né? E a operação deve acontecer de acordo com as ordens de separação especificando pela quantidade na hora do faturamento da nota, tá? Lá na expedição, então, no processo de expedição, os arquivos eletrônicos que vão ser gerados, eles devem conter data de recebimento e data de expedição, a razão social e endereço CNPJ do transportador, se possível, até com identificação do veículo e do motorista, dependendo do tipo de contrato, né, que a distribuidora vai ter com a transportadora, a razão social e endereço CNPJ do destinatário e a descrição dos medicamentos. Nome, apresentação, quantidade, número de lote, validade, tudo isso deve conter, então, nesses arquivos eletrônicos. E aquele número único para identificação de ordens de entrega, a ordem de entrega que se diz. Todos esses requisitos, eles são gerados no momento, então, da inspeção. Com relação ao ordenamento da carga dentro de veículos e containers, ordenação nada mais é que a organização, né? Ele deve ser realizado de forma a evitar danos aos medicamentos. Como assim? Eu devo seguir, primeiro de tudo, como eu já falei ali no passado, eu devo seguir as recomendações do detentor de registro, né? Então, o empilhamento máximo eu devo obedecer, observar para não colocar caixas mais pesadas em cima de caixas mais leves, não forçar
o acondicionamento das caixas dentro da carreta, né? Tomar todo o cuidado para não jogar as caixas, para não sujar as caixas no momento do carregamento, descarregamento, né? Da organização dentro dos veículos. Quando aplicável, seguir a sequência do primeiro que entra e o último que sai, por conta da logística mesmo. Se dentro de um baú você acondicionar a primeira entrega e for entregar para o cliente ali, aquele que você condicionou lá no começo da carreta, você tem que descarregar tudo para pegar aquele medicamento lá para entregar. Então, né, organizar até a sequência da carga que você vai armazenar dentro lá do veículo, do baú do veículo, né? Os cronogramas de entrega, as rotas de entrega, elas também devem ser muito bem organizadas, de acordo com as necessidades do cliente e as condições locais. No caso de produtos termoláveis, que eles têm lá um tempo X, né, para ser entregue, por conta da validação da qualificação da embalagem. Então, né, a cronograma de entrega ele deve ser muito bem estudado também. Agora a Laura vai conversar com vocês, então, um pouquinho sobre transporte e armazenamento em trânsito. Lembra que eu comentei anteriormente que o armazenamento não acontece só dentro da nossa empresa, o armazenamento também acontece dentro dos veículos, dentro dos containers, né? Dentro lá do avião, que de repente você optou por um modal aéreo. Então, ela vai conversar um pouquinho com vocês sobre isso, para explicar quais são os requisitos aplicáveis, então. Então, pessoal, dando continuidade ao que a Letícia estava falando sobre um pouquinho dessa armazenagem em trânsito, né? Então, quais são as obrigações de quem está contratando um serviço de transporte? Então, a primeira delas, você vai ter que prestar assistência, no caso, se houver algum acidente com aquela carga de medicamentos, a empresa que está contratando, ela vai ter que ajudar ali a prestar assistência, juntamente com o responsável técnico da empresa que está sendo contratada, tá? E a questão da qualificação. Como que você vai qualificar um transportador que você está contratando? Primeira coisa, antigamente se falava o termo de validação de transporte. Esse termo, na verdade, não está mais em uso. O termo correto é você qualificar o transporte. Porque você só consegue validar um processo quando você consegue controlar todas as variáveis. E dentro do sistema de transporte, tem muitas variáveis que você não consegue controlar, principalmente a temperatura. A temperatura externa por exemplo, num avião, a temperatura externa a temperatura externa numa carreta, num caminhão, é uma variável que a gente não tem controle, uma variável muito importante, né? Tudo isso que a gente está falando e que a gente ainda vai falar. Então, assim, num serviço de transporte, a gente não consegue validar, então a gente fala em qualificar. Então, como que a gente faz para qualificar um transportador? Primeira coisa, como a Fernanda também já falou, é a questão da documentação. Primeira coisa básica, esse transportador ele tem que ter autorização de funcionamento da Anvisa, ele tem que ter AF para transporte de medicamentos, ele tem que ter autorização especial se ele for transportar medicamentos controlados, ele deve ter a licença sanitária municipal, ele deve ter um responsável técnico, ele deve ter condições operacionais para poder transportar e fazer o transbordo e tudo mais. A estrutura operacional dele deve ser de acordo com a carga transportada. A frota dessa transportadora deve ser de acordo também com o material, com o medicamento em questão. E fora a questão do pessoal, que deve ser treinado, né? Fora também os outros requisitos que a gente vem falando e os requisitos que entraram, que são novos agora nessa RDC 430. Toda a questão de mapeamento térmico, toda a questão de qualificação, que a gente vai estar falando mais para frente, né? Que a gente vai estar falando aqui na sequência, mas principalmente essa questão de documentação, para a gente poder qualificar um transportador, ok? Então, seguindo, antes da gente continuar, só que relembrando alguns conceitos, né, que a gente está falando bastante, a Letícia já comentou e a Norma fala bastante, o que é um container, né? Um container é um ambiente utilizado para armazenamento ou transporte de produtos, podendo ser refrigerado e com temperatura controlada. Então, nós temos tanto containers refrigerados, quanto nós temos também aqueles containers apenas revestidos, isotérmicos, sem temperatura controlada. Ok? E também outro conceito bastante importante, o que é um sistema ativo de controle de temperatura? São aqueles com controle ativo de temperatura ou umidade, ou seja,
capazes de se autoajustar às variações de temperatura externa. Por exemplo, caminhões refrigerados e containers refrigerados. Caminhão refrigerado é aquele que você coloca lá, ajusta no termostato. Quero que a minha temperatura fique em torno de 5 graus. Se ela começar a variar, ele vai se ajustar a ficar naquela temperatura. Esse é o sistema ativo de controle de temperatura. O que é um sistema passivo de controle de temperatura? São aqueles sem o controle ativo de temperatura ou umidade, ou seja, eles não são capazes de se autoajustar às variações de temperatura externa. Por exemplo, um container isotérmico ou as famosas caixas de isopor ou caixas de poliestireno, que elas não têm como se ajustar, tá? Só para a gente poder saber, porque a gente vai falar disso mais para frente. Então, assim, falando aqui do artigo 64 da SRDC, que é a primeira vez que uma norma fala de medicamento de carga seca, porque assim, termoláveis todo mundo fala o tempo todo, né? Mas o que são os medicamentos de carga seca? São aqueles de temperatura de 15 a 30, que até hoje ninguém falou em monitorar a temperatura e aferir temperatura. E essa norma está falando. Então, essa é uma mudança bastante expressiva. Então, assim, o que fala nesse artigo? Ele fala, bom, primeiro que a transportadora ele tem que dispor do manifesto de carga transportada, ok. E esse inciso 2, que é bem importante. Monitorar as condições de transporte relacionadas às especificações de temperatura, condicionamento, armazenagem, umidade do medicamento, utilizando instrumentos calibrados. Como a Letícia já falou, né, a calibração tem que ser sempre antes do primeiro uso e intervalos periódicos de acordo com a criticidade do processo e a qualidade do instrumento, tá? E aplicar os sistemas ativos ou passivos de controle de temperatura, que sejam necessários à manutenção das condições requeridas pelo fabricante. O que quer dizer isso, né? Parece meio confuso, assim, mas o que essa norma está querendo dizer? Que a gente vai ter que começar a monitorar a temperatura para medicamentos de carga seca também, ou seja, aqueles de 15 a 30 que a gente compra na farmácia. O que a gente vai fazer para isso? A gente vai ter que começar a fazer mapeamento de rotas, ou seja, todas as empresas transportadoras, sejam operadores logísticos, em parceria com o seu distribuidor, a gente vai ter que fazer mapeamento de rota para você conhecer a tua rota. Saber aquela rota mais crítica, aquela rota onde você tem uma excursão de temperatura, uma temperatura muito mais alta, uma temperatura muito mais baixa, porque a partir do momento que você conhecer a sua rota, você vai saber qual a atitude, o plano de ação que você vai tomar. Se você vai aplicar um sistema passivo ou um sistema ativo de controle de temperatura. Se eu vou adquirir um caminhão refrigerado, se eu vou isotermar o meu caminhão, o que eu vou fazer? E, na verdade, no final da norma, ela tem um artigo que fala assim, que esses dois incisos do artigo 64, as empresas ainda têm 1 ano para se adequar. Eles vão entrar em vigor em 16 de março de 2022, tá? Então, as empresas têm aí 1 ano para estar fazendo esse estudo de mapeamento térmico, então, ele vai ser cobrado em março de 2022. Enquanto isso, as empresas vão fazendo esse estudo para até lá elas estarem aplicando ou o sistema ativo ou o sistema passivo de controle, ok? Essa é uma mudança bastante nova e após você aplicar esse sistema ativo ou passivo, o próximo passo seria, ok, eu vou isotermar meu caminhão. Após isso, a gente vai fazer a qualificação desse caminhão, aí eu vou escolher qual vai ser o meu monitoramento de temperatura, se eu vou colocar um data logger, se eu vou colocar um sistema de monitoramento contínuo, que na verdade é o ideal, porque daí eu tenho uma temperatura e uma umidade em tempo real, na nuvem com backup, né? Então, isso vai ser mais para frente. Mas é um caminho, assim, a gente tem 1 ano para fazer isso, e é uma coisa bem importante. Parece, assim, uma coisa complicada a princípio, né? As empresas no começo se assustam, mas isso aí só vai aumentar a qualidade do nosso processo, a qualidade do nosso medicamento. Você pensa, um medicamento que é de 15 a 30, transportado numa carreta, indo para o Nordeste, você acha que não passa de 30? Com certeza a temperatura vai lá em cima. Então, é a primeira vez que aparece uma legislação que faz a gente tomar esse cuidado. Então, o que importa é a qualidade do medicamento final. Isso é muito importante. Então, dando continuidade, a gente deve a transportadora deve fornecer ao contratante todos os dados relativos a essa conservação durante o transporte, bem como durante toda essa armazenagem no trânsito, tá? E prover acesso restrito a esses medicamentos. Ou seja, não é qualquer um que pode chegar lá e abrir esse baú do caminhão, tá? Esse caminhão, ele deve ser rastreado,
né, de preferência, um sistema via satélite. Então, assim, para você conseguir a abertura do caminhão, tem que ser um funcionário, um motorista, que ele tem que ter acesso a uma senha para fazer o desbloqueio e conseguir ter acesso a esse medicamento. Não é qualquer pessoa que consegue abrir o caminhão. E receber e entregar esse medicamento somente a empresas autorizadas e licenciadas para atividade relacionada, para a distribuição desse medicamento. Ok? E um inciso bem importante que fala aqui, que a obrigatoriedade desse monitoramento de temperatura e umidade, que a gente falou lá atrás, ela pode ser isentada quando o tempo máximo de transporte for comprovado nos registros como inferior a 8 horas, se este for realizado ao ponto final de dispensação do medicamento, e forem utilizadas embalagens térmicas que dispõem da qualificação condizente com o tempo e as condições de transporte. Significa o quê? Que esse monitoramento que a gente está falando lá atrás pode ser isentado se eu for entregar o meu medicamento até o cliente final, lembrando, só se for até o cliente final, e for menor que 8 horas, tá? Eu não preciso fazer esse monitoramento, mas isso não dispensa de eu fazer o meu mapeamento térmico de rotas. Eu preciso fazer, essa é uma questão que toda transportadora deve fazer, é o mapeamento térmico de rotas, tá ok? Continuando falando da transporte, armazenagem e trânsito, como que funciona a armazenagem em trânsito? Então, todos aqueles requisitos que a Letícia falou sobre os critérios de armazenagem funcionam praticamente a mesma coisa que a armazenagem em trânsito. A questão, seja um caminhão, seja uma carreta, seja uma van, uma Fiorino, uma Sprinter, a armazenagem vai ser a mesma coisa. Eu não posso simplesmente colocar uma caixa de medicamento direto dentro do baú. Eu tenho que colocar em cima de um pallet lavável, né, impermeável, não pode ser um pallet de madeira. Eu tenho que verificar toda a estrutura do meu baú, se não tem furo, se não está enferrujado, se não tem vazamento, se não está amassado, né? Toda essa parte de encaixe de volumes, não forçar encaixe de volumes, ver a carga máxima, a questão de empilhamento de caixas, empilhamento máximo, não forçar o encaixe, não colocar uma caixa mais pesada em cima de uma mais leve. Isso é muito importante, parece uma coisa tão simples, mas que a gente vê no dia a dia que acontece e causa o quê? Uma avaria, estraga o medicamento, isso é muito comum de acontecer. São coisas básicas, mas a gente tem que estar sempre reforçando, fazendo treinamento, os nossos funcionários, com motoristas, com ajudantes. Então, é uma coisa que tem que prestar atenção. Simbologia das caixas, respeitar o empilhamento máximo, né? Não colocar direto no chão, proteger da umidade e da luz, ok? Mesmos requisitos da armazenagem do armazém. Já que a gente está falando de armazenagem em trânsito, é muito importante falar o que é um cross-docking. Muita gente tem dúvida do que é um cross-docking, é uma coisa que se fala muito hoje em dia. Então, cross-docking é uma operação rápida de movimentação de cargas e produtos recém-recebida que segue para a expedição sem passar pelo processo de armazenamento. O que é? Por exemplo, o medicamento sai da distribuidora e ele vai chegar no cliente final, só que antes ele passa por essa unidade, que se chama cross-docking, ele só faz ele desce, faz a separação para outras rotas, divide para outros caminhões e segue para o destino final, sem ser armazenado, não ocorre armazenamento, entendeu? Esse é um ponto de separação das rotas, esse é o cross-docking. Outra definição que é muito falada hoje em dia, a Fernanda também comentou, que está muito em alta e tende a crescer cada vez mais, é o operador logístico, que é uma empresa detentora de IAF e de AE, e capacitada a prestar o serviço de transporte e armazenamento, ou seja, o operador logístico, ele pode armazenar, ele pode fracionar, assim como a distribuidora, ele pode transportar e fazer toda essa logística aí do teu medicamento, do teu produto, pode armazenar para um hospital, ele pode armazenar para uma distribuidora, e ele precisa de todas as licenças que a distribuidora também tem. Toda a licença e todos esses requisitos da RDC se aplicam também a ele. Na verdade, toda a cadeia está interligada. Todo mundo é corresponsável. Então, todo mundo tem que trabalhar junto, as exigências são as mesmas, tá? Porque o que interessa é a qualidade final do nosso produto, que é o medicamento. Chegar em boas condições para o cliente, tá? Para o paciente. Continuando, a questão da limpeza dos veículos e dos containers, que tem que ser programada, tem que estabelecer uma rotina, baseado em procedimento operacional padrão, né, tem que ser registrado, os registros mantidos por 5 anos. Todos os medicamentos recolhidos ou devolvidos, eles devem ser segregados no veículo, de preferência numa gaiola, se não puder pôr numa gaiola, põe num pallet segregado, tá? Até quando chegar na transportadora, ele também tem que ser segregado e sinalizado. E a questão do transporte de medicamento com outras classes de produtos, ela tem que ser bem estudada e mitigada para ver se vai ser possível ou não.
mas lembrando da incompatibilidade de transporte de medicamentos com produtos tóxicos, por exemplo, produtos radioativos, saneantes, ração, produtos químicos, alimentos a granel, inflamáveis, tá? Não pode, isso é realmente proibido transportar medicamentos com esses produtos tóxicos, é incompatível. Então, assim, gente, a gente falou bastante, hoje o tempo é curto, na verdade é muita informação, tem alguns requisitos aí dessa norma que são bastante novos, né, que trazem algum impacto, né, para as empresas, mas são para o benefício, para a gente trazer mais qualidade de produto final. A gente está aberta aí às dúvidas. Ô, Laura e Letícia, voltei justamente para a gente falar de dúvidas, e eu vou falar que a dúvida maior que rodou aqui no chat foi sobre a RDC 301, que alguém perguntou se foi revogada, e a outra pessoa que respondeu aqui, ó, vou até exibir. Quando a RDC 301 2019 foi revogada, mas o Lucas, que estava super acompanhando vocês, ele respondeu que ela não foi revogada. E ele disse que a 497/2021 fala de concessão de certificação de BPDAT. Eu não sei como é que fala isso. BPDAT? Vocês sabem sobre? Boas práticas de armazenamento e distribuição. Exatamente. Exatamente, isso mesmo. Essa foi publicada em 2021. Agora em maio. Agora em maio, ela é super fresquinha, essa norma. Ela fala de certificação de boas práticas de distribuição, armazenamento, fabricação. Então, mas a 301, ela foi ou não foi revogada com base nisso? Vocês sabem dizer? O Lucas está afirmando que não foi. Mas aí rolou todas essas dúvidas aqui. Sobre a 301, mas a gente pode deixar isso aí para um segundo momento, a gente faz uma pesquisa e a gente vai mandar, como eu falei, dúvidas que a gente não consegue responder aqui, a gente vai pesquisar e a gente manda em formato de podcast, a gente faz uma gravação e manda para vocês a resposta. Além disso, a gente teve uma outra pergunta aqui da Fernanda. Ela trouxe a dúvida: as transportadoras e operadores logísticos também precisam fazer a qualificação térmica ou é responsabilidade do detentor do registro? Então, as transportadoras e os operadores logísticos também precisam fazer a qualificação térmica, tá? Não é só a responsabilidade do detentor do registro. Porque se a transportadora, ela vai transportar o medicamento, o operador logístico, ele vai estar armazenando, ele vai estar transportando, então está todo mundo junto, corresponsável, então eles também precisam fazer a qualificação térmica. Perfeito. O Wagner também perguntou aqui, deixa eu mostrar, os veículos utilizados no transporte de medicamentos também devem ser qualificados? Sim, também, os veículos também. Então, assim, o primeiro passo é a gente fazer esse mapeamento de rotas. Após você fazer o mapeamento térmico das rotas, a gente vai fazer a qualificação térmica desse veículo. Após a qualificação térmica, eu vou colocar um mecanismo de monitoramento térmico nesse veículo. Um sensor de monitoramento contínuo, um data logger, mas devem ser qualificados também, com certeza. Tá. A gente não tem mais aqui, mas o que virou bastante dúvida no chat é a questão da RDC 301. Eu já ia comentar, Roberto, que até onde eu saiba também, ela não foi revogada, que está havendo uma confusão com a 304, que é a evolução da 430. 304, ela também não foi revogada. Ela teve um adicional e um ajuste, que se tornou 360, e depois 430, que é justamente o conteúdo que a Laura e a Letícia estão falando, não é mesmo? Exatamente. A 430, pessoal, ela é a atualização e os ajustes, porque a 304, quando ela entrou, ela simplesmente precisou, logo na sequência, devido à pandemia e outras questões de adaptação, ela teve algumas revogações de prazo, mas na sua montante é a 304, com alguns detalhes, que virou 430. Então, sim, o que foi revogada, entre aspas, é a 304, a 301, ela não foi revogada porque ela fala de boas práticas de fabricação, como o Humberto marcou aqui. Não, gente, 301 é fabricação. O Magno fez uma outra pergunta aqui.
Opa, marquei errada que subiu aqui. Existe uma frequência para a qualificação dos veículos? A partir do momento que você fez o teu mapeamento de rotas, que você faz a qualificação, você vai fazer aquele monitoramento de temperatura. Agora, a partir do momento que você vai ter uma mudança brusca do tipo da tua rota, por exemplo, estações do ano, né? aí é necessário que você faça. Você está fazendo uma rota, por exemplo, sudeste, daí de repente, minha rota vai ser sul, vai ser para o nordeste, vai mudar completamente, é necessário que você faça uma nova qualificação, porque vai alterar totalmente o perfil térmico, né? Toda a temperatura envolvida. Perfeito. E cada mudança, então, quer dizer que se eu tenho um caminhão e eu quero fazer 4 rotas diferentes por semana com ele, eu tenho que fazer uma qualificação que caiba essas 4 rotas. Exatamente. Tá, então a gente já sabe, né? Começou o caminhão, vai de X a Y, se ele for de X a Z, ele vai ter que fazer uma qualificação nova. Tem uma pergunta aqui da Mércia, deixa eu mostrar aqui para vocês e vou ler. Tem alguma RDC ou lista de quais itens são descartáveis? Eu não entendi muito bem quais que seriam esses itens. Mércia, fala para a gente de que itens que você está querendo falar para a gente poder te ajudar nisso. É a nossa última pergunta, e se a gente puder responder, a gente vai gostar bastante. A Gabriele só trouxe aqui para confirmar o que a gente tinha falado, que a RDC 301, ela é sobre fabricação de medicamentos, e ela está vigente, sim, bem tranquilinha. Mércia, como ela não respondeu, eu vou encerrar vocês aqui, já está dando o nosso horário, para a gente começar aí a nos organizar para receber a Marquelita. Laura e Letícia, muito obrigada pela aula. Pessoal que está aqui assistindo e que não está no grupo do WhatsApp ou que não recebeu e-mail, por favor, olhem os seus spams. A gente vai mandar as apresentações. Vamos mandar hoje? Não, a gente vai mandar segunda. Quando a gente terminar aqui, a gente vai descansar, porque hoje ainda é sábado. Então, a gente vai mandar essas apresentações ali pela segunda-feira, tanto no e-mail quanto no grupo do WhatsApp. Por isso, não saiam, tá, dos grupos, ou não descadastrem os seus e-mails, para a gente poder enviar esse material todo para vocês, tá bom? Laura e Letícia, obrigada. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Só agradecer. Muito obrigada. Dúvidas, a gente está à disposição, tá? Muito obrigada. Obrigada, eu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Gente,